Pais amados, estaremos lendo o capítulo 12 do livro de Atos a partir do versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. O capítulo 12 do livro de Atos vai mostrar Herodes perseguindo a igreja e lançando Pedro à prisão. A partir do versículo 7 que nós lemos, Deus então demonstra o seu poder através da instrumentalidade de um ser angelical, de um ministro celestial, de um anjo, que em favor de Pedro aparece na prisão e a primeira coisa que faz é resplandecer uma luz. Numa prisão escura, a luz de Deus resplandece, mostrando que o poder de Deus e a atuação de Deus se faz também em meio às circunstâncias e locais humanos. Mas há outras ações que vai demonstrar o favor e a intenção de proteção de Deus em favor de Pedro, não só de libertar da prisão, mas também de proteger a Pedro até que ele estivesse num lugar seguro. E essas ações são: o anjo primeiro toca na ilharga de Pedro, que seria a parte do quadril até os ombros, ou seja, na lateral do corpo do homem, né? E o anjo toca ali e o desperta. Lucas traça esses relatos pormenorizados para demonstrar que não foi apenas uma alucinação de Pedro ou uma visão, mas um caso real, ou seja, uma circunstância real em que Deus atuou na ambiência humana, na vida cotidiana mesmo, ou seja, nas circunstâncias e situações normais. O anjo o toca e disse: Levanta-te depressa. Por que essa urgência? Porque não era um passeio, era uma fuga. E como Deus vai atuar nas circunstâncias normais e as circunstâncias naturais, normais de Pedro naquele momento, era uma fuga de prisão. E uma fuga não se faz tranquilamente lendo o jornal, depois tomando um cafezinho, vendo se está tudo bem, se despedindo do soldado. Não é um passeio, é uma fuga. Por isso que o anjo diz: levanta-te depressa. Deus está atuando na circunstância em que Pedro não só no local, mas na circunstância em que Pedro está inserido. Portanto, a fuga tem que se dar depressa. E aí, a atuação de Deus em favor da libertação de Pedro começa com as cadeias nas mãos caindo por terra. E o anjo ainda diz: Cinge-te e ata as tuas alparcas. Esse cuidado de Deus através do anjo em favor de Pedro é: pega a sua veste e prenda a sua veste na altura mais ou menos do peito com um cinto largo, para que você, na fuga, na correria, não venha tropeçar. Estando já na rua, não venha cair, chamando a atenção. Então é uma preocupação de Deus na circunstância que Pedro está. E outra coisa é: cinge a tua alparca. Alparca é um sândalos, a madeira de sândalo era utilizado como uma espécie de sola de um sapato feito por ataduras de couro, como se fosse um tamanco. E aí o anjo demonstra a preocupação de Pedro, de Deus a respeito de Pedro, de que ele não se machuque ao trafegar, ao caminhar ou fugir pelas ruas calçadas de pedra ou de areia com pedras pontiagudas. Ou seja, o Deus que protege Pedro da cadeia de maneira sobrenatural vai também proteger de maneira natural, utilizando utensílios e coisas humanas, expedientes humanos de uma ambientação, de uma circunstância humana. Calça o teu sapato. Ora, se ele tem sapato e pode calçar, ele vai calçar para se proteger. E ainda disse o anjo: lança-te às costas a tua capa, ainda demonstrando ser uma circunstância numa ambiência humana, não uma visão, uma alucinação de Pedro, mas uma circunstância real humana em que Deus vai atuar também através de expedientes humanos, como uma capa para protegê-lo do sereno ou do frio da noite em que estaria ele então empreendendo essa fuga da prisão. Uma lição muito crassa, muito clara que essa porção das Escrituras demonstra é justamente essa, em que Deus vai atuar em favor dos seus para libertá-los. Mas aquilo que o homem não pode fazer e só Deus pode fazer, só ele tem capacitação para fazer, é poderoso para fazê-lo, ele o fará e o homem não poderá fazer. Como a fuga de uma prisão, por exemplo. Mas aquilo que o homem pode fazer, Deus o dará a fazer, Deus não o fará. Destruir algemas a ponto delas caírem no chão, Pedro não poderia fazer, mas Deus o fez. Calçar o sapato, Deus não faria.
Pedro teve de fazer. Então, essa lição para nós é que há coisas que Deus pode fazer em nosso favor, nos libertando, nos abençoando, a atuação dos céus na ambiência, nas circunstâncias humanas, Deus certamente o fará. Mas aquilo que nós temos de fazer, aquela porção pequena, simples, como calçar sandália, como cingir um cinto, como botar uma capa, essas circunstâncias, essas ações humanas simples da ambiência humana, Deus não fará. Por muitas vezes nós pedimos a Deus a sua intervenção, achando que Deus vai fazer até os pormenores que nós devemos fazer e podemos fazer. Portanto, aquilo que cabe a nós, façamos, mas aquilo que cabe a Deus, creiamos que Ele o fará. A libertação da prisão de Pedro, da prisão, só Deus poderia fazer, mas calçar as sandálias, cingir o seu lombo, acordar, levantar, correr, agir depressa e botar a capa para se proteger, Pedro teria de fazer. O que cabe a você, faça. O que cabe a Deus, deixa que Ele haverá de fazer. Deus abençoe.